Quando a gente aprende sobre arte, observamos as obras mais famosas e vai de cada um o gosto pelo artista, mas sempre tem algo de interessante sobre aquelas figuras em si, porque todos eles são entidades que não se sabe muito além das suas obras super expressivas. Pelo menos é o que eu achava do Van Gogh. Claro, todo mundo que fizer uma pesquisa pode ter uma certa interpretação de como deveria ser o cara, mas ninguém sabe exatamente como ele era e talvez nunca saberemos. Contudo, eu assisti o filme No Portal da Eternidade, onde Willem Dafoe encarna o Vicente, nos mostrando mais uma interpretação de como seria a faceta do artista pós-impressionista. Esse filme pega as informações que você pode encontrar sobre o cara e o sequencia de uma forma coesa, colocando o artista como essa figura excêntrica, como um tipo de novidade para todos aqueles que só viram suas obras e nunca o artista. E assim, o Vicente surge como alguém contemplativo, inteligente e que amava platonicamente. Isso até vermos como os outros passavam a influenciá-lo. Talvez ele fosse louco por dizer que ouvia vozes ou que via figuras e que esses o mandavam fazer coisas. Eu mesmo estava esperando qualquer coisa. Van Gogh podia até ser médium, mas aqui ele é representado como uma vítima. De acordo com o filme, a violência sempre partiu dos outros sobre ele, dizendo coisas como: fazendo pinturas iguais a essa, até eu poderia me passar como artista hoje em dia. Já parou para pensar o quão feias são as suas pinturas? ou até mesmo quando uma criança joga uma pedra nele de forma gratuita e quando ele tenta revidar, a criança cria uma situação onde o Vicente sai de vítima a agressor e paga o preço apanhando para os pais. E assim o subconsciente de Van Gogh promovia pensamentos obscuros que eram reforçados pela fofoca dos populares, e assim o faziam questionar a própria sanidade, o que se comprova nos momentos em que a razão perdia o sentido, como quando ele tenta abusar de uma mulher ou ao cortar a própria orelha, o que levou a ser preso no manicômio. Um dos momentos mais tensos para mim ao ver que essa figura tão referenciada tinha uma história tão trágica, além da solidão e os problemas onde pensava-se que eram resolvidos nas consultas representadas não só no filme, como em seus quadros. E esses se provavam ser encontros bem curiosos, ao percebermos que, ao lado dos médicos, ele não tinha nada de tão anormal, se mostrando até mais lúcido do que a maioria. Eu gostei muito desse filme, porque ele dá uma aprofundada nessa figura que para mim era praticamente uma entidade por trás da arte, enquanto agora me questiono se ele era realmente louco e que essa visão distorcida o fazia produzir imagens incríveis, ou ele era facilmente influenciado além do seu senso superliteral em relação aos próprios sentimentos. Agora falando de uma forma mais técnica, esse é um filme chato por investir em tantos momentos de contemplação, mas que ao mesmo tempo nos mostra onde surge a beleza que o inspirava. Isso tudo sendo filmado com uma câmera na mão, além de tremer bastante, com filtros amarelados para os momentos em que ele estivesse sobre o efeito do remédio, entre outras cenas com um desfoque meio confuso em primeira pessoa. A minha mãe viu essa cena e pensa que Van Gogh enxergava mal. Uma leitura interessante para tentar justificar esse método que só apareceu uma vez. É engraçado ver como, em meio à loucura, ele se encontrava plenamente são, com um olhar muito certo do seu lugar no mundo como artista e como pessoa. E talvez ele tenha sido assim mesmo. Um punhado de coisas que nunca tenha sido completamente compreendido. E não somos todos assim? Olá!
Eu sou o Bicho Cabeludo e esse é o meu canal, onde recomendo filmes, séries e animações. Caso tenha gostado, considere apoiar o canal com o que for possível. Eu sei que você sabe como é que se faz, então estou contando com você. Te vejo na próxima, valeu e falou!